Bom dia, irmãs, irmãos, graça e paz, que o Senhor esteja com cada um de vocês nessa manhã. É um prazer muito grande estarmos juntos para adorarmos ao nosso Deus, para celebrarmos a Ele neste culto de adoração, de gratidão, de súplicas. Eu quero convidar você a encorajar outras pessoas a estarem junto conosco. Também, se você tem algum pedido de oração, daqui a pouco nós vamos ter um momento de oração. Você pode estar colocando aí no chat, seja do YouTube, do Facebook, o seu pedido, porque nós cremos que Deus fará grandes coisas nesse momento. Deus, ele tem o poder de ouvir as nossas orações, responder segundo a sua vontade. E para começarmos essa manhã, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem quase a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés do Senhor e disse: afasta-se de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Nessa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho, né? O que é trabalho? Qual é o conceito? O que é a Bíblia? Fazendo a leitura a partir de Jesus, o que nós podemos trazer para o nosso dia a dia a respeito de trabalho? Muito se fala de trabalho, as relações de trabalho na época de Jesus são diferentes das relações hoje na nossa época, são diferentes das relações hoje no Brasil, mas o que para a nossa vida a gente pode perceber a respeito do trabalho a partir desse texto? Nós podemos tirar aprendizados a partir desse texto sobre o trabalho. Diz a Bíblia que Pedro e Tiago e João eram pescadores, eles não conseguiram, passaram uma noite toda tentando pescar e não conseguiram pescar. E Jesus ali, diz o texto, que depois de ter usado o barco deles, falou assim, olha, lancem as redes para um lugar mais profundo. E eles obedeceram ali àquela voz do Senhor Jesus. Obedeceram ao Senhor Jesus e lançaram as redes para um lugar mais profundo e tiveram uma pesca que alguns conhecem como a pesca maravilhosa, né? Muitos peixes, pescaram muitos peixes. E assim para a nossa vida, né? Hoje estamos num momento de crise mundial, mas o Brasil já vem passando por uma crise há um bom tempo. Sabemos que são 14 milhões de pessoas sem emprego, sem oportunidades de trabalho. E o que aprender a partir desse texto? Nós, queridos irmãos, temos a certeza que Deus ele não está alheio, Deus não está sem perceber cada um de nós. Deus ele está percebendo, seja no momento de desemprego, seja no momento de emprego, Deus ele está atento àquilo que você está fazendo. Porque se fôssemos dar uma definição hoje para trabalho, eu diria que trabalho é aquele fazer produtivo,
O nosso Deus é um Deus que trabalha, Jesus disse que ele também trabalha, ele trabalha nesse exato momento, e nós também. Então, todo aquele fazer produtivo que você está executando, Deus está observando. E não apenas isso, Deus está abençoando a cada um de nós. Eu sei que as situações são difíceis para a maioria, para alguns muito difíceis, para outros nem tanto. Mas para aquele que é chamado, para aquele que entende o seu chamado enquanto filho de Deus, sabe que o seu trabalho ele está à disposição de Jesus. Então, nessa manhã, a partir desse texto, que cada um de nós, empregados ou não, trabalhando de uma maneira, digamos, oficial, né? Trabalhando ali no emprego formal ou não, que cada um de nós tenha sempre em mente que Deus está abençoando o trabalho das nossas mãos. E o trabalho, para aqueles que entendem isso, é como se fosse uma devoção. Por quê? Tudo que a gente faz é para o Senhor. Então, quando você começa o seu dia e você vai trabalhar, nós temos em mente que estamos fazendo para o Senhor. Nós temos em mente que aquilo que estamos produzindo é para o Senhor. A dignidade do trabalho não está pelo trabalho em si, pelo fazer por fazer. Mas a dignidade que o Filho de Deus vê num trabalho é saber que aquilo que ele faz honra a Deus, glorifica o nome de Deus. Um cristão, quando ele trabalha, o nome do Senhor é glorificado. Quando há uma profissão exercida por um cristão, Deus é glorificado ali, porque são estabelecidas relações justas. Quando o cristão está executando alguma tarefa, seja ela qual for, o nome de Deus, ele é glorificado. E Cristo e Deus, esse sim, é glorificado. E que saibamos que esse trabalho, assim como disse a Bíblia aqui no texto que nós lemos, o trabalho direcionado por Jesus é um trabalho que multiplica. Não é à toa que hoje aqueles que servem a mamon, ao dinheiro, eles têm um trabalho que supre, que não supre, que suprime, eles têm um trabalho que esvazia. Aquelas relações de trabalhos que são baseadas por mamon, pelo dinheiro, pela opressão, elas retiram emprego, elas retiram oportunidades, elas retiram direitos, elas escravizam, elas menosprezam. Mas as relações de trabalho baseadas em Cristo são relações de trabalho que multiplicam. A alegria do pescador é saber que ele pescou tanto ao ponto de multiplicar aquela pesca, de compartilhar aquela pesca com outros. A alegria do trabalho que cada um de nós executa tem esse poder de também ser a alegria do outro. A provisão, o recurso que vem através do trabalho do cristão, ele pode também ser alegria e provisão na vida de outro. Esteja num trabalho formal ou não. E, por fim, eu digo aos irmãos, se você está passando por algum momento de dificuldade, ao ler esse texto e meditar um pouco sobre trabalho, eu pensei, principalmente aos irmãos da NIB. Diz a Bíblia que não haja nenhum necessitado entre vós. Procure a cada um de nós, irmãos, procure os pastores, procure a igreja. No nosso meio não pode haver necessitados. Nós aprendemos isso pela palavra. Então, saiba que você tem aqui uma família, uma igreja que está disposta, que está a seu serviço, a serviço da tua casa, a serviço da sua família, que não haja necessitados entre nós. E quando você, meu irmão, que não está passando por uma necessidade, nós glorificamos o Deus pela sua vida e pedimos a Deus que você tenha consciência de que o seu trabalho é uma devoção. A pesca maravilhosa que pode e tem talvez acontecido já na sua vida, nós sabemos que fará com que aqueles que não têm, tenham. Que justiça, alegria, bondade seja estabelecida. Lembre,
creia, saiba sempre, quando você olhar para as suas mãos, independente do trabalho produtivo que você tenha, seja ele intelectual, seja quando você pegar uma pá, uma colher, seja quando você pegar para digitar, quando você pegar para escrever, para desenvolver um software, seja quando você estiver fazendo uma análise química, biológica, quando você estiver arquitetando ou projetando algo, saiba que o Senhor está abençoando as obras das tuas mãos, porque as obras que você está fazendo é para glorificar o nome dele. Um bom domingo na presença de Deus.